me resgatou. Eu preciso voltar ao primeiro amor e relembrar como o Senhor me resgatou. Muito bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 17 de janeiro, dia da semana dedicado a Nossa Senhora, todo sábado, né, o dia dela. O Sábado Santo foi o dia em que a igreja se resumiu a uma única pessoa. Somente Nossa Senhora nunca deixou de ter fé e esperava a ressurreição do seu filho. Então Maria, como a Virgem da fé, a Virgem da espera, a Virgem da confiança, tem um sábado dedicado a ela. Então que você tenha um sábado abençoadíssimo, protegido e guardado pela intercessão de nossa querida Mãe Santíssima. Conta comigo, está no ar aqui na Rede Vida e está aqui para rezar com você e por você. Então mande aqui para o Padre Vinícius seus pedidos, as suas intenções, interaja, mande aqui no nosso WhatsApp ou também nos comentários do YouTube. Lembro a você os nossos contatos, o DDD 11 91301 1967 ou ainda o 0800 545 5900 e também o nosso site juntos.redevida.com.br. Maria Santíssima é também mulher da escuta, mãe da palavra, mãe da Eucaristia. Maria Santíssima é a mulher que, ouvindo a voz de Deus, guarda tudo no seu coração. E, portanto, como bons filhos da Virgem Maria, imagem e modelo da Igreja, nós vamos agora, então, fazer aquilo que Nossa Senhora mais fez a vida inteira, ouvir a voz de Deus. Nossa Senhora ouvia e guardava no coração. E guardando no coração, ela acreditava e obedecia. Você e eu também, como filhos muito amados dela, vamos fazer a mesma coisa neste sábado, nessa madrugada de sábado. Ouvir, meditar, guardar no coração, obedecer e conduzir a nossa vida pela palavra do Senhor. Vem comigo. O Senhor não se cansa de me amar. Seu amor jamais se acabará. O Senhor não se cansa de me amar. Ainda que minha mãe me esqueça. Continuamos lendo o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Deus que não desiste de nenhum de nós. Vamos escutar essa passagem tão bonita. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: "Segue-me." E levantando-se, Levi o seguiu. Depois, quando estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. De fato, eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: "Porque ele come com os publicanos e os pecadores?" Tendo ouvido isso, Jesus disse-lhes: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Nós estamos aqui diante das passagens mais lindas e misericordiosas do Evangelho. Um padre da igreja, quando eu digo padre da igreja, estou fazendo referência a um santo que fez parte aí dos 4 primeiros séculos de história da nossa igreja, chamada Era da Patrística. São Beda, venerável, comentando esse evangelho, dizia: "Miserando atque eligendo", olhando-o com misericórdia, o amou, fitando-o, o amou. Foi o lema pontifício escolhido pelo Papa Francisco. Era o seu lema episcopal, que depois virou o seu lema pontifício. Jesus, que passa pela coletoria de impostos e, vendo a coletoria de impostos ocupada por Levi, vai dizer a ele: "Segue-me." Muito mais do que olhar para a escravidão daquele homem em relação aos seus bens materiais, a sua vida financeira, Jesus olha para o coração dele. Ele veio para chamar os
pecadores, não veio para chamar os justos. Por quê? Porque quem está bom não precisa de remédio. Quem precisa de remédio são aqueles que estão enfermos. Jesus olha para Levi não com um olhar de julgamento, não com um olhar de condenação, não com um olhar de veneno, não com um olhar de superioridade, arrogância e prepotência. O Senhor olha para Levi com um olhar de compaixão. E o ser humano só muda quando ele é olhado com compaixão, com misericórdia, nunca com julgamento. O mundo de hoje está muito cheio disso, inclusive a própria igreja corre esse risco. Nós temos hoje um número muito grande de influenciadores ou de pessoas que escutaram às vezes meia horinha de catequese no YouTube ou em algum guru do Instagram e aí já se sentem mais santas e mais convertidas do que as outras, julgando até mesmo o processo de conversão, o processo de santificação do outro. Para cada um, Deus tem um tempo diferente. O ser humano só muda quando ele é olhado com um olhar de compaixão, nunca de julgamento. Eu gosto muito daquela série de televisão The Chosen. Hoje ficou muito famosa, muitas pessoas assistem e mostra um lado, às vezes com umas licenças poéticas, claro, né? Com coisas que são próprias do seriado em si, mas tem uma fidelidade muito grande à palavra de Deus. E uma das cenas que mais me marca é justamente a conversão de Levi, filho de Alfeu. Porque trabalhando para o governo romano, Levi era um cobrador de impostos, era visto como um traidor. Primeiro porque tirava o dinheiro do seu povo para dar aos opressores romanos. E o cobrador de imposto era também chamado de publicano. Publicano significa o quê? Pecador público. Além dele estar tirando do povo para passar aos romanos, era muito comum a fama dos cobradores de impostos que, ao tirarem a parte do povo, também tiravam a partezinha deles, né? Então enriqueciam muito facilmente, enriqueciam de maneira ilícita, eram pessoas que tinham muitos bens materiais. E o que acontecia? Para cada roubo deveria se oferecer uma purificação. Como um cobrador de impostos atendia centenas de pessoas por dia, ele não tinha como oferecer um sacrifício por cada pessoa que roubou. Logo, ele era um pecador público, um publicano. Na série The Chosen, o rosto de Levi chega a ser cuspido. Quem aqui já assistiu The Chosen sabe do que o padre está falando. Ele chega a ser cuspido pelas pessoas, visto como alguém envergonhado. Então era alguém que vivia numa situação, vejam gente, apesar dele ter dinheiro, apesar dele ser um homem rico, era alguém que socialmente era colocado à margem. Trata-se de uma pessoa em situação de vulnerabilidade e marginalização social. Ele era um marginalizado porque era visto como um pecador público. Todo mundo olhava para ele e via o seu estereótipo. Todo mundo olhava para ele e via as suas aparências. Passa Jesus e vê o coração. Apesar dele ter todos os pecados, Deus via o coração. E quando Jesus passa e com um olhar de misericórdia e compaixão, o Senhor olha para ele, o olhar misericordioso de Cristo o liberta de si mesmo e o liberta também da escravidão que ele sofria, a escravidão do dinheiro. Qual é a escravidão que você sofre hoje? A escravidão afetiva, de depender de alguém, a escravidão dos bens materiais, da carreira, da vida profissional, a carência. Qual é a escravidão que você vive? Jesus passa e Jesus olha com misericórdia. E olhando-o com misericórdia, o Senhor o levantou. O olhar de Jesus é mais precioso do que aquelas riquezas. A liturgia da igreja no dia de São Mateus, Levi passa a se chamar Mateus, né? Ele vai escrever o evangelho. E Mateus, a liturgia da igreja no dia dele fala que Jesus mostra a ele outras riquezas maiores do que o ouro e a prata. Jesus passando, o viu no seu lugar. Olhemos também para Jesus que passa pela nossa vida, que nos enxerga e que nos levanta. Quando eu era pequeno, tinha uma música muito famosa na igreja que falava: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Passando pela sua vida, Jesus também te olha. Então, tenha também um olhar de fé para ver Jesus que está passando, que está te chamando, que está te levantando. Se você se sente pequeno, distante, cansado, confuso, cansado de lutar consigo mesmo, escute com carinho essa palavra. Jesus passa pela sua vida, te chama pelo seu nome, diferentemente dos outros, ele não cospe no seu pecado, ele não te julga, não te condena, ele te olha com misericórdia. Eu desejo do fundo do coração que o olhar misericordioso de Jesus esteja com você agora, sobre a sua casa, sobre a sua vida nessa madrugada, e deixando-se olhar por Jesus,
permita também que Ele se levante, e que Ele te levante, né? Que Ele te tome pela mão, se levante na sua vida, a ação dEle, o poder dEle. E a palavra vai dizer que Ele entrou na casa de Mateus e comeu com ele. Entrar na casa e comer, fazer uma refeição é ter intimidade. Ele quer ter essa intimidade com você, de entrar na sua casa, na sua vida e na sua história. E mais do que jantar com você, Ele se torna o seu alimento cada vez que você o recebe na Eucaristia. Sinta-se olhado por Jesus e que o olhar dEle nessa madrugada te levante e te dê força. Amém. Todas as angústias, o Senhor me livrou, atendeu o meu pedido, ouviu o meu clamor. Também ouve a tua prece e atende o teu pedido. Basta crer e confiar, basta crer. Hoje é dia 17 de janeiro e o calendário da nossa igreja celebra Santo Antão, o chamado pai da vida monástica. Trata-se de um santo que deixou tudo na cidade, até mesmo as suas riquezas e a sua vida, para buscar a Deus no deserto, na oração e na simplicidade. Santo Antão nos recorda que a riqueza não está naquilo que nós possuímos, mas em quem nós escolhemos seguir. Vamos agora acompanhar esse VT e refletir sobre o testemunho da vida monástica, a vida dos monges na nossa igreja, a vida contemplativa, através do testemunho destes homens e mulheres que continuam a nos apontar o caminho daquilo que realmente é essencial. Vem comigo. Já imaginou deixar tudo para trás e dedicar sua vida inteiramente a Deus? Longe do barulho do mundo, em silêncio e oração, buscando apenas o essencial? Um monge faz exatamente isso. Ele renuncia aos bens materiais, ao conforto e até mesmo aos próprios desejos, para viver somente para Deus. Sua rotina é marcada pela oração, pelo trabalho e pela contemplação. Seja em um mosteiro ou na solidão, ele segue um caminho de profunda entrega e fé. Nos primeiros séculos do cristianismo, com o fim das perseguições, alguns buscavam viver a fé com mais intensidade e se retiravam para o deserto em oração e penitência. No Egito, Santo Antão inspirou muitos a seguir essa vida, dando origem às primeiras comunidades monásticas. No Ocidente, São Bento de Núrcia organizou a vida monástica em uma regra que até hoje guia monges e monjas. Ora et labora, ou seja, reza e trabalha. Mas ser monge não significa apenas se afastar do mundo. Muitos evangelizam, acolhem peregrinos, ajudam os pobres e preservam o conhecimento da igreja. Outros dedicam-se à vida contemplativa, intercedendo pelo mundo em oração. No silêncio dos mosteiros ou no serviço ao próximo, o monge nos lembra que a verdadeira paz não está nas coisas passageiras, mas na busca por aquilo que é eterno. Tá aí, olha que coisa linda. O dia de Santo Antão nos lembra na igreja de um estilo de vida muito bonito e muito necessário, a vida contemplativa. Santo Antão é chamado pela nossa igreja de pai da vida monástica, ou também chamado pai do monaquismo. O que é a vida monástica? O que é a vida contemplativa? Para compreender isso, em primeiro lugar, se faz necessário compreender a figura do próprio Santo Antão. Ele viveu no século IV, portanto, logo aí no contexto de finalização, conclusão da perseguição à nossa igreja. Em 313 veio o Édito de Constantino, através do qual o imperador romano pôs fim à perseguição católica, a perseguição aos cristãos. Em 378, com o Édito de Teodósio, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Acontece o seguinte, que nos 3 primeiros séculos você tem um crescimento muito vertiginoso do cristianismo debaixo da paulada, debaixo do sofrimento, debaixo, da perseguição.
Os 3 primeiros séculos foram marcados por um número sem fim de mártires. Através das perseguições dos imperadores romanos, o cristianismo floresceu, sobretudo os imperadores Valeriano e Diocleciano. Essa semana que vai entrar, nós vamos celebrar São Sebastião e São Fabiano. São Sebastião morreu mártir debaixo da violenta perseguição do imperador Diocleciano e junto com ele outros tantos santos da nossa igreja. E acontece o seguinte, tem uma frase que fala: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam pessoas medíocres. Aconteceu isso na época em que Santo Antão vivia. Depois da longa perseguição aos cristãos, esses tempos difíceis criaram homens fortes. E esses homens fortes acabaram criando um tempo fácil, de tal modo que quando o Santo Antão vive, não se tornava cristão por adesão. A pessoa já nascia cristão e aí não tinha testemunho, não tinha vida de santidade. Os próprios cristãos não buscavam a santidade. E a fortaleza, a coragem daqueles mártires que haviam dado a sua vida por amor a Cristo já não existia mais. Você tinha dentro da igreja, aí no princípio da Idade Média, um contexto de sério relaxamento disciplinar e moral. O que Santo Antão começa a sentir no coração? A necessidade de sair do meio da cidade para ir para o deserto. Viver uma vida radicalmente evangélica na pobreza e na oração. Ele entra na igreja e no dia que Santo Antão entra na igreja para participar da missa, o evangelho era aquele evangelho do jovem rico. Quando um jovem rico pergunta a Jesus: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E o Senhor responde: se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Santo Antão era muito rico, tinha perdido os pais, tinha uma irmã. Ele pega tudo o que ele tinha, deixa uma parte de herança para a irmã, a outra parte ele dá aos pobres, e aí então o que ele faz? Vai viver no deserto. Se retirando no deserto, Santo Antão dá início àquilo que na igreja se chama estilo de vida contemplativa. São pessoas que no corpo místico de Cristo se dedicam somente a rezar e a interceder. Na oração do credo, nós professamos a nossa fé numa realidade chamada comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Quando uma pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja, busca a santificação e ela intercede pelos outros membros, os outros membros também se santificam. Nós temos na igreja homens e mulheres que foram chamados por Deus a oferecer a sua vida, simplesmente para que, se retirando da correria da cidade, vivam uma vida de deserto, uma vida de penitência, de oração, de jejum, intercedendo pela igreja e pelo mundo. E eu tenho certeza que a mão justiceira de Deus só não pesou sobre o mundo graças a esses homens e mulheres que nos mosteiros intercedem por nós. Quando você acorda para ir trabalhar, você já tem que estar rezando por você. Quando você cai doente, você tem quem está rezando por você. Geralmente, quando nós estamos indo dormir, eles estão se levantando. Tem mosteiros que eles se levantam às 11 horas da noite. Tem mosteiros que se levantam entre 2 e 3 horas da manhã. E essas pessoas que se levantam, os monges e as monjas, eles estão rezando pelas pessoas que estão indo trabalhar. Tem uma congregação religiosa que reza só pelas mães cansadas. Tem uma congregação de irmãs cegas que vai interceder por todas as pessoas. Eu digo por você, por mim mesmo, para vocês, gente. O valor que eu, no meu ministério sacerdotal e na minha vida, já experimentei de receber oração e intercessão dos mosteiros contemplativos. Na minha diocese de Osasco, na cidade de Cotia, existe um mosteiro contemplativo da Ordem dos Carmelitas Descalços, um Carmelo. O Carmelo do Imaculado Coração de Maria e de Santa Teresinha do Menino Jesus. Lá está a minha madrinha, a irmã Teresa Beatriz de Jesus, que, vivendo atrás das grades, vive livre para Deus e totalmente liberta das coisas do mundo. Eu me lembro quando eu era ainda adolescente e coordenava os coroinhas na minha paróquia de origem, um passeio que eu gostava de fazer com as crianças era de levá-las para os mosteiros contemplativos. E um dia um dos meus coroinhas perguntou para a Madre Superiora: vocês não se sentem aflitas em viverem presas aí dentro, atrás das grades? E de maneira muito sábia a Madre respondeu: somos nós que vivemos presas ou são vocês que vivem presos aí fora? Diante das coisas, das correrias do mundo, elas vivem totalmente livres e plenas. Isso tem uma coisa que marca muito a gente. Se você não foi a um mosteiro, a um Carmelo, faça esse exercício. E você vai ver a beleza no rosto dos monges e das monjas,
a felicidade que elas sentem estando ali, nesses lugares, né, de contemplação. No Carmelo de Cotia, quando eu vou celebrar a Santa Missa, o local onde as irmãs ficam se chama coro, né? O altar é aqui, bem do lado do altar tem uma grande grade de onde as irmãs participam da missa. E aí tem o povo, a nave da igreja, elas participam da missa do ladinho do altar. E em cima tem uma frase de Santa Teresa de Ávila dizendo: estando encerradas, pelejamos por ele. Ou seja, estando trancadas ali, longe das coisas do mundo, elas estão lutando por Jesus, intercedendo pelos doentes, por mim, por você, pela igreja. A minha madrinha de oração, a irmã Teresa, intercede por mim desde a minha adolescência. Eu sei que no dia da minha ordenação sacerdotal, enquanto no chão da Catedral de Osasco eu estava consagrando a minha vida a Deus, ela estava de dentro do Carmelo, prostrada em adoração ao Santíssimo Sacramento pelo meu ministério sacerdotal. Saiba disso. Você tem quem na igreja reze por você. A oração de intercessão é muito válida. E assim como esses monges e essas monjas rezam pelo mundo inteiro, rezam por mim e por você, aprenda você também que a sua oração de intercessão pela sua família, pelas pessoas que você ama, é muito importante. Muita desgraça, muito livramento, muita desgraça já foi posta para correr, e muito livramento já aconteceu na sua vida graças à sua oração de intercessão. Não desanime. Santo Antão nos ensina que quanto mais a gente reza, mais a gente combate, mais a gente se sacrifica, mais a gente se santifica e mais a gente santifica as pessoas que estão ao nosso redor. Santo Antão é muito célebre porque numa certa passagem da sua vida o demônio odiava Santo Antão. O demônio aparece para Santo Antão e eles vão ter uma luta física. Santo Antão vai tomar muita porrada de Satanás. E aí, finalmente, depois que ele apanha e fica lá prostrado no chão, aparece Jesus. E aí Santo Antão olha para o Senhor e fala: mas agora, Senhor, depois que eu tomei uma porrada aqui tão grande, agora que o Senhor vai aparecer? E nosso Senhor responde a Santo Antão: Antão, eu estava aqui o tempo inteiro, mas eu queria te ver lutar. Eu queria te ver resistir. Assim também é na nossa vida. Rezando, intercedendo, lutando contra o mal, o Senhor nunca sai de perto de nós. E quanto mais nós lutamos, é pela força dele que nós vencemos. Interceda pelas pessoas que você ama, reze pelos outros, mas também saiba que você, sendo igreja, tem quem reze por você. Se você tem um mosteiro contemplativo na sua diocese, na sua cidade, vá, faça esse exercício. Visite o Carmelo, visite o mosteiro. Aqui em São Paulo temos o mosteiro de São Bento, o mosteiro de Santa Teresa no Jabaquara, o mosteiro da Visitação. Na minha diocese tem o mosteiro das Dominicanas, o das Passionistas. Visite o mosteiro e veja a beleza que é uma vida totalmente consagrada a Deus. Santo Antão, Pai da vida monástica, rogai por nós. Amém. Para quem não tem remédio para curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. E nós temos 2 recados de 2 pessoas muito queridas. O primeiro é da Clarice Aparecida. Peço oração pela minha família. Obrigada, Padre Vinícius, sua bênção e Deus abençoe o senhor também. Rezando pela sua família, Clarice, Deus te abençoe e te guarde. E o segundo recado é da Juscelane. Bom dia, Padre Vinícius. Estou fazendo um tratamento para enxaqueca, onde todos os analgésicos estão suspensos. Estou me nutrindo das suas santas palavras. Deus seja louvado. Que assim seja, minha filha. Que a palavra de Deus transmitida a você através do Padre, através do nosso programa Conta Comigo, instrumento de evangelização, sejam a cura, o bálsamo da misericórdia e da compaixão do Senhor sobre você. Nesse momento de sofrimento e de cruz,
Olhar sempre para Jesus dá sentido a tudo e nos dá força para superar, seja lá o que for. Assim como a Clarice e a Juscelane, você também é chamado a mandar para mim o seu pedido de oração, a sua necessidade de intercessão, o seu agradecimento. Você que gosta do programa Conta Comigo, fale comigo, conte comigo para rezar por você e, rezando por você, também peço desde já a sua generosidade. Torne-se um benfeitor do nosso programa. Você viu quanto bem faz a tantas pessoas, né? Não é o padre, a emissora é o canal, né? Nós somos apenas instrumentos de Deus. A Rede Vida, instrumento do Senhor, o canal da família, o padre levantado por Deus. Cada padre é sempre um servo de Deus. Nós somos apenas instrumentos. E você, quando se torna um benfeitor, você dá ao nosso programa a graça de continuar sendo um instrumento de evangelização e de consolação na vida de tanta gente, na vida de tantas pessoas. Torne-se um benfeitor. Ao tornar-se um benfeitor, você receberá na sua casa a nossa carta mensal. Todo mês vai uma carta com uma oração devocional do mês correspondente, a mensagem de Dom Fernando Figueiredo e do Dalcides. Claro que nada impede de você também fazer sua doação espontânea, fazendo a leitura do QR Code que aparece na tela da sua televisão. Você, com o aplicativo, né, do seu banco, você faz a leitura do QR Code, aparece já aí no Pix a sigla do Embrac, e aparecendo a sigla do Embrac, você digita o valor seguro aí que você quer fazer a sua doação espontânea de maneira rápida e bem prática. Você que não é benfeitor, entre em contato com 0800 545 5900, faça o seu cadastro, a nossa equipe está de prontidão para te ajudar e para te atender. Quero rezar, além da Juscelane, todos os nossos benfeitores, rezar também por os nomes que me pediram oração de maneira toda especial. A Lucimeire Pereira de Moraes pede por cura e libertação, ela é daqui da capital paulista. A Maria Aparecida de Ipatinga, Minas Gerais, pede pela sua família. A Maria Inês Daneluz de Pompeia, Rio Grande do Sul, e a Janaína de Cássia Vieira de Sorocaba pedem pela saúde, e o Aldair Souza dos Santos de Niterói reza em ação de graças. Tudo isso nós trazemos para onde? Esses nomes, essas nossas irmãs benfeitoras, você, a sua vida, todos os que estão nos acompanhando, nós levamos para debaixo do olhar da Virgem de Guadalupe. Sempre Virgem, Mãe de Deus, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive, ela que está sempre de prontidão olhando para nós. Coloquemo-nos agora debaixo dos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe, sabendo que nada escapa aos olhos de mãe, que nós apresentemos a ela tudo aquilo que está no nosso coração, repetindo juntos, né? Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Amém. Doce Mãe de Guadalupe. Ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta. Ao teu coração trazemos. Minha mãe tem 70 anos e depois de uma vida sendo fiel a Deus, ela disse que não acredita mais em nada. Isso aconteceu depois que meu irmão faleceu em um acidente. Desde então, ela não vai mais às missas e nem faz as orações. Isso me deixou preocupada, não sei o que fazer para ajudar. Preciso de um conselho. Luciene. Em primeiro lugar, minha filha, na oração é o lugar onde a gente sempre consegue encontrar o melhor tipo de direcionamento para que a gente possa tomar certas decisões e seguir aí certos rumos. Hoje nós estamos celebrando a festa de Santo Antão e Santo Antão nos ensina que nenhum tipo de decisão deve ser tomado quando a gente está angustiado. Diante dessa situação que você relata, em primeiro lugar, busque pedir a Deus a sabedoria, a força, a condução, a luz para os seus passos, para que você não se angustie, para que você não tome aí um passo maior do que a sua perna. Busque sempre fazer da oração a força que vai te devolver a sua fé. A nossa fé, ela precisa sempre ser alimentada por Deus, para que você possa conduzir a sua mãe nesse período difícil em que ela desacreditou. É preciso que você, em primeiro lugar, peça a Deus o dom do Santo Conselho. Peça ao Senhor as palavras mais adequadas para que você possa se aproximar dela com muita calma, com muita sabedoria, com muita serenidade e pouco a pouco levar a sua mãe a ressignificar a fé dela e compreender que a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra sobre nós é sempre Cristo, que com sua paixão, morte e ressurreição venceu, a morte e venceu a derrota. A morte não é o fim para nada. Então, para que você possa se aproximar da sua mãe, peça a Deus o dom do Santo Conselho e vá ajudando. Sua mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Eu digo para você, a experiência que ela passa, que você está passando na sua família, muita gente passa também. Eu conheço muita gente na minha paróquia todo o santo dia. Tem muitas missas de 7º dia à noite. E muitas vezes eu preciso me aproximar. E eu digo para você, olha, você perdeu o seu irmão, né? Mas eu tenho, por exemplo, que lidar quase que semanalmente com perda de crianças. Olha, eu digo para partilhar aqui em rede nacional. Um dos momentos mais difíceis da vida do padre é quando ele tem que fazer velório de criança, principalmente de recém-nascido. Eu lembro quando eu tinha 15 dias de padre, eu fui chamado no velório e eu tive que fazer exéquia. Aí a criancinha chamava-se Adriano. E aí eu cheguei no velório procurando o senhor Adriano. E aí quando eu cheguei procurando o senhor Adriano, o pai da criança veio até mim e falou assim: padre, é o meu filhinho de 2 anos que morreu engasgado com leite. Assim, ali o chão já foi embora e eu tive que pedir, acho que eu nunca pedi a Deus tanta força para poder ter uma palavra de consolo do que naquela hora. Então, direto, a situação que a sua família passa, muitas famílias passam quase que semanalmente. E o que a gente pede? A gente pede a Deus força e fé para reconsiderar as situações e reinterpretá-las à luz da nossa esperança.
Peça a Deus na sua oração força e graça, se aproxime da sua mãe e leve a sua mãe a compreender: a morte não é o fim. Quem tem o poder sobre tudo é Jesus Cristo. A morte é apenas o princípio da verdadeira vida. Nesse mundo não temos moradia permanente, somos apenas estrangeiros e estamos caminhando em direção ao céu. Peça a Deus essa força e que você seja um instrumento de consolação para a sua mãe. Sem pressa. Vai com calma, tá bom? Não vai desesperada, mas tenha fé, se aproxima dela e ajuda a sua mãezinha. A situação dela, a situação de qualquer pessoa que esteja enlutada, nesse momento precisando de uma palavra de consolo, trago tudo agora a Nossa Senhora, né? Hoje o nosso programa nos ensinou a importância da oração de intercessão. Seja qual for o seu sofrimento, doença, luto, angústia, enfim, você faz parte da igreja. E sendo igreja, você tem quem reze por você. Tudo isso nós trazemos ao coração da nossa mãe, também chamada de Virgem das Dores e Nossa Senhora da Consolação. Rezemos juntos. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Debaixo dos olhos da Virgem de Guadalupe, começamos o nosso dia. É sábado, como eu falei, né? Então estamos debaixo dos olhos de Nossa Senhora, especialmente hoje. Que você e a sua família tenham um final de semana muito abençoado. Não se esqueça de ir à missa dominical, onde nós somos consolados e levantados pelo Senhor, que nos olha com misericórdia, como olhou a Levi, que se transforma em Mateus. Tenha um bom final de semana. Com você e a sua família, deixo a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um grande e apertado abraço. Até amanhã, com a graça de Deus. Te espero a 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Tudo de bom, bom final de semana. Até amanhã. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,